Liberdade. Essa é a frase que eu carrego comigo hoje. E eu sei que por mais que essa possa ser uma realidade muito distante para você, o que eu tenho para te falar hoje vai te deixar muito mais próxima disso acontecer. Mas eu preciso que você se comprometa em realmente querer mudar. Afinal, vamos juntas transformar o maior número de mulheres possível. Pessoas como você. Todas nós mulheres temos o direito à liberdade. E quando eu falo liberdade, não estou dizendo que você precisa ser como uma águia e viver sozinha lá no alto de uma montanha ou sair por aí vivendo na promiscuidade. É bem diferente. Ser livre é poder escolher só o que te faz bem. É adquirir o poder de dizer não. É só fazer o que tem vontade. É saber identificar quem realmente você quer ter ao seu lado. É se livrar de quem te faz mal e colocar cada pessoa no seu devido lugar. É alcançar a coragem para largar um emprego que você não suporta e ir em busca do que te motiva. Deixar de lado a crença de que Deus é um ser superior e que está olhando e nos julgando, se baseando em nossos pecados para depois nos punir. Há quem diga que vamos acabar sozinhas na rua da amargura, que os nossos amigos e familiares vão nos abandonar. E tudo isso pelo simples fato de não concordarem com as mudanças que pretendemos fazer para o mundo. E isso acontece porque nós decidimos ser diferentes, fazer o que ninguém tem coragem de fazer, se distanciar da manada. O próprio dicionário diz que diferente é algo ou alguém que não possui qualquer semelhança ou característica que denote igualdade, em outras palavras, que não é igual, idêntico ou análogo. Ou seja, a verdade é que somos únicas. Você é única. Quem sabe melhor do que você o que te faz sentir bem, não é mesmo? Ter liberdade é poder ir para dentro de si mesma e encontrar as suas verdades. É entender que já passou da hora de deixar as verdades que os outros pregam para a nossa vida, apontando o dedo para o que é certo ou errado. É reconhecer que a única responsável por tudo o que acontece na sua vida é você, exclusivamente você. Hoje eu sou uma mulher que tem liberdade geográfica, de tempo e liberdade financeira e emocional. Eu tenho o poder de fazer o que eu quiser. Tudo está em minhas mãos. Estar com quem eu quiser e viver onde eu quiser. Mas nem sempre foi assim. Aos meus 17 anos, doméstica desde os 11, eu trabalhava limpando e esfregando o chão da casa de outras pessoas dia após dia. Acabei me casando muito nova e ainda mais com um homem que eu nem gostava tanto assim, pois pensava que era aquilo que eu merecia. Afinal, minha mãe nunca me ensinou que eu tinha que ser feliz em primeiro lugar. Muito pelo contrário, ela dizia que eu tinha que me casar até os 18, porque isso era o certo, e foi isso que eu fiz. Eu aceitei a programação da minha mãe para minha vida, e 2 meses antes de fazer 18 anos, o universo me deu o que eu acreditava merecer. No início, eu atraía justamente aquilo que eu acreditava ser certo, já que todos ao meu redor me ensinaram assim. O tempo passou e depois de 6 anos dentro de uma vida que eu fingia amar, a minha mãe, minhas avós e todos que me cercavam me convenceram que eu tinha que ter filhos, porque é assim que tem que ser. Eu vivia em uma época onde a mulher pobre precisava casar e agradecer a Deus por achar um homem bem-sucedido para que pudesse sustentar a ela e aos filhos. Na minha cabeça existiam 2 mundos, o mundo dos ricos e o mundo dos pobres, e um jamais estaria no lugar do outro. Eu acreditei durante tanto tempo que uma menina pobre como eu jamais poderia ter o dinheiro que os ricos tinham. E então, se um homem com estabilidade financeira queria casar comigo e me tirar daquela vida, eu deveria ajoelhar e agradecer a Deus por aquilo ter acontecido. Era óbvio que eu ia viver aquilo que me convenceram que me pertencia. Uma vida medíocre de dona de casa exemplar, mãe e esposa dedicada. Mas calma, eu não estou falando que isso é ruim, claro que não. Eu adorava fazer o que eu fazia. Não tem a ver com ser doméstica ou cuidar da própria casa e dos filhos, mas tem a ver com o que te convenceram que você devia fazer. Talvez se naquela época a minha vida de dona de casa fosse com alguém que eu amasse ou sentisse pelo menos atração física, eu teria sido feliz, mas não era essa a minha realidade. Eu sentia que faltava algo.
Eu queria poder voar, ser livre, explorar novas experiências, mas me faltavam asas. 15 anos depois, eu vivia uma época de tanta confusão que eu sentia que minha vida não fazia mais sentido. Tinha tanto para conquistar, tantos lugares para conhecer, tantos homens para beijar, tantas experiências para viver. E aquilo foi me corroendo por dentro, até que, em um certo momento, eu não aguentei mais e então explodi. Foi aí que eu ganhei um presente. Algo que serviu como uma chave para que a minha vida se transformasse. Toda ação gera uma reação e todo vulcão um dia entra em erupção. Foi aí que eu fui diagnosticada com câncer de mama. Isso mesmo, esse foi o meu presente. E como se não bastasse ter câncer, eu ainda fui traída pelo meu marido durante todo o meu tratamento. E eu achei que tudo isso era culpa minha, por não ter sido uma boa esposa, por estar pensando só em mim naquele momento e por estar feia e mal-humorada o tempo todo. E principalmente, eu sentia a culpa por não amar um homem tão bom, um pai tão incrível para os meus filhos. Mas, no fundo, eu sabia que tudo o que me travava e não me permitia agir naquele momento era o medo. Quantas mulheres têm medo dele ser agressivo, medo de sofrer pressão, de não ter condições de se virar sozinha, não ver mais os filhos e até medo de algo muito pior. Quantas mulheres já não foram traídas e fingiram perdoar só para manter a família? Mulheres que são abusadas fisicamente e emocionalmente e usam o mesmo motivo para perdoar? Mas, na verdade, a família é só uma desculpa que inventamos para nos mantermos na mesmice, na zona de conforto. Há muitos filhos que ficariam bem melhor se os pais se separassem, mas a verdade é que todos ao nosso redor usam da política da família perfeita, aquelas famílias que vemos nos filmes. E isso faz com que a gente fique insegura, vazia, triste, amargurada, infeliz e querendo explodir. Muitas vezes querendo desaparecer. Mas nós nos acostumamos tanto a usar uma máscara que acreditamos na nossa personagem criada pelos outros, deixando que eles controlem as nossas vidas, apontando e julgando, enfiando crenças limitantes dentro do nosso subconsciente. Eu me lembro que eu pensava, quantas mulheres não dariam tudo para ter a vida que eu tenho hoje? Estabilidade financeira, uma casa maravilhosa, filhos incríveis e um marido que me ama? 3 meses após a descoberta da traição, eu descobri que dormia com um homem que queria estar com outra mulher. E então, buscando forças eu não sei de onde, eu botei ele para fora, só com as suas roupas. E isso aconteceu em um momento muito complicado, já que eu não tinha uma profissão, nunca tinha trabalhado fora e ainda tocava um negócio que só dava prejuízo. Se foi fácil? Não. O medo me corroeu durante aquela noite. Pensava em como eu ia me virar, como meus filhos iam ficar, como eu ia me manter financeiramente. Mas não foi impossível e a partir daquele momento eu renasci. Nos primeiros dias eu não comia, me sentia insegura, com medo, principalmente de nunca mais ter alguém ou de ter câncer novamente. Foi aí que eu decidi sair para sentir o vento no meu rosto. E no caminho, passei em frente a uma livraria e decidi comprar o livro O Segredo. Esse livro fala sobre como as pessoas criam a sua realidade através da maneira como pensam, sentem e agem. E isso serve para o que você quer para a sua vida e para o que você não quer. Se você souber o poder por trás da lei da atração, você começa a pensar diferente, deixando para trás o que você não quer para a sua vida, concentrando-se nos seus melhores desejos e acreditando que você pode ser e ter o que quiser. Só que comigo não foi bem assim. Afinal, não adiantava eu ficar o dia todo repetindo que era rica, se eu sabia que não era. Se as minhas crenças de pobreza e escassez continuavam controlando a minha vida. Se eu estava sempre dizendo sim para tudo, mesmo querendo dizer não. Se eu queria dinheiro, mas eu nem sabia o que eu queria fazer com ele. Se eu continuava querendo aquela vida infeliz ao lado de um homem que só me dava suporte financeiro. Se eu continuava aceitando tudo o que faziam comigo sem falar nada. Se minha autoestima estava abaixo do nível do fundo do poço. Se todos os dias
Eu sonhava em encontrar outro homem para suprir as minhas carências, cuidar de mim e me dar segurança, como se eu não fosse capaz de nada sozinha. Eu tinha a ilusão que meu único problema era a falta de dinheiro e que se eu ganhasse na Mega Sena, eu seria a mulher mais feliz do mundo. Então, eu comecei a repetir isso dia e noite. Eu sou rica, eu ganhei na Mega Sena. Dentre outras coisas repetidas da boca para fora e sem nada de fé ou qualquer tipo de sentimento. Então, quando eu percebi que aquilo não ia rolar, eu comecei a me desesperar. E foi nesse momento que eu pensei, preciso de outro marido. E voilá, aconteceu. Acabei indo morar em Copacabana com o homem mais maravilhoso da face da terra. Lindo, alto, bem-sucedido, perfil dos sonhos. No início era tudo ótimo. Ele me tratava bem, me elogiava todos os dias, me surpreendia com presentes, planejava encontros divertidos e românticos e também me mostrou o que era realmente sentir prazer na cama. Eu estava nas nuvens. Na minha cabeça, eu finalmente havia encontrado o amor pelo qual esperava a vida toda, e ele sempre dizia que me amava. Mas isso durou pouco. Como a lei da atração não comete erros e te dá exatamente aquilo que você vibra, não foi diferente comigo. O homem mais incrível do mundo, segundo a minha escassa experiência, me traía até com homens e travestis. E foi quando eu descobri tudo isso que ele tentou me matar. E foi onde eu descobri que ele, na verdade, era um psicopata e que psicopatas não gostam de ser desmascarados. E nesse momento, eu tive que abandonar aquela ilusão que eu tinha criado dentro da minha cabeça. O tempo passou, outro homem com quem eu morei junto apareceu e novamente eu fui traída. Eu ainda não tinha aprendido, errava e errava. Parecia que nunca mais ia sair daquela situação, pois não tinha ninguém em quem me espelhar. Meu irmão, que poderia me motivar dizendo que eu era capaz, só pensava em me puxar para baixo. Sempre jogava na minha cara que eu tinha que ter carteira assinada, estabilidade financeira, pensar no futuro, arrumar um emprego, comprar um carro popular, dizendo que eu tinha que me dedicar para finalmente pegar meu diploma de enfermagem. Um dos 6 cursos que eu abandonei durante a minha vida, pois tinha certeza que iriam me aprisionar igual ao meu primeiro marido. Ele sempre tentava me mostrar que minha vida era medíocre e que eu nunca seria nada além de alguém que ganhasse um determinado salário ou morasse em uma casa simples e dirigisse um carro simples. Enfim, eu não tinha ninguém para me instruir, para tirar de dentro de mim os meus sonhos. Eu sempre via mulheres bem-sucedidas andando em seus carrões, mulheres lindas e empoderadas, mas eu não sabia que esse mundo me pertencia. Meu mundo era casar para cuidar da casa de algum homem bem-sucedido. E isso eu fiz muito bem, por 3 vezes. Até que eu percebi que eu já estava velha para encontrar um novo marido e insistir no mesmo erro. Eu comecei a notar que tinham mulheres mais novas para isso e que, na verdade, eu era uma fracassada em todas as áreas. E para piorar, eu comecei a ter medo do câncer voltar. Triste, né? E eu tenho certeza que nesse momento existem muitas mulheres passando por isso. Eu já tinha visto a face da morte e sido traída várias vezes, mas o que eu não imaginava era que eu mesma tinha criado essa vida através das minhas crenças. Uma vida onde eu era totalmente responsável pelas minhas escolhas. Que todas as pessoas com quem eu convivia vibravam na mesma energia que eu. Como eu ia querer que o meu irmão notasse alguma capacidade em mim, se nem eu mesma sabia que tinha tal capacidade? Como eu ia querer ser valorizada por algum homem, se nem eu sabia o meu valor? Eu podia até não ter culpa de toda essa desgraça na minha vida, mas eu era, sim, a responsável por ela. Eu atraí todas aquelas situações. Eu não tirei meu diploma, e é claro que hoje agradeço por essa decisão, porque eu não quis. Eu tive filhos por escolha minha, pois se eu não quisesse ser mãe, eu poderia ter falado não quando eu fui pressionada. Mas eu não sabia dizer não para ninguém. Eu só sabia dizer sim e temer a Deus, pois, segundo as minhas crenças, eu tinha que respeitar todos à minha volta, mas não estava respeitando a mim mesma. Eu queria ser valorizada pelo universo e ser bem-sucedida, ganhar dinheiro, comprar um carro importado,
ter o meu apartamento do jeitinho que eu sempre sonhei, viajar sempre que desejasse e, principalmente, superar o câncer e ter saúde. Hoje eu tenho tudo isso e mais um pouco, mas foi porque eu decidi mudar. Sou independente, cuido da minha saúde, pago personal na academia, uma nutricionista, não faço mais exames procurando doença alguma. Vivo a liberdade que eu sempre sonhei. E lá se vão 13 anos desde que o câncer me salvou de mim mesma e das minhas escolhas erradas em forma de um presente. Hoje eu estou sempre em primeiro lugar. Cuido da minha alimentação e uso na minha casa técnicas para manter o equilíbrio e a energia sempre elevados. Mas eu precisei ir parar no fundo do poço para poder meditar e olhar para dentro de mim, desenvolver a minha fé e acreditar mais no meu potencial. E tudo começou a mudar quando eu percebi que merecia mais do que tinha. E a partir daquele momento eu me dediquei ao autoconhecimento e a aprender tudo o que eu precisava fazer para transformar a minha vida. Hoje posso dizer que sou uma mulher completa e que jamais vai delegar a qualquer pessoa que seja a responsabilidade de me fazer feliz ou de pagar as minhas contas. Liberdade é muito mais do que isso. É poder dizer, fazer e comprar tudo o que você quiser. É ir em direção ao melhor destino, sem ter que pedir se você pode, ou viver dos conselhos dos outros. Ser livre é ter coragem de se afastar de quem não te faz bem, mesmo que essa pessoa seja a sua própria mãe, como aconteceu comigo. Ser livre é poder dizer não e não ficar deprimida quando alguém não te chama para uma festa. Ser livre é desenvolver o amor próprio e adorar a própria companhia. Ser livre é não viver de padrões sociais, se importando com o que pensam sobre você. Ser livre é poder ser intensa na cama, é buscar o seu próprio prazer e saber dizer não quando você não quer fazer sexo, nem que a outra pessoa seja o seu marido. Afinal, a liberdade nos dá esse direito. Ser livre é ter coragem de pôr fim a relacionamentos frustrados e infelizes. Enfim, ser livre é viver a vida de uma maneira que você nunca viveu até hoje. E se você quer realmente sentir o gostinho de voar para qualquer lugar como uma linda borboleta, que vive apenas 24 horas, mas vive intensamente. Para quem não me conhece, eu sou Silvana Rênica, especialista em relacionamento, sexualidade e transformação feminina. Através de consultorias personalizadas, eu já atendi mais de 1.000 mulheres em 6 anos de carreira, desde que criei o canal do YouTube. Tenho também um grupo onde quase 70.000 mulheres se ajudam diariamente. E ao olhar toda a vida que eu tinha, tudo o que eu transformei ao meu redor, eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse acreditado e dado o primeiro passo. Eu quero que você entenda que se eu conseguir fazer essa reviravolta, você também consegue. Durante a minha vida, eu tive que lutar, não só contra as verdades dos outros, mas contra a morte também. E por isso eu tenho certeza que eu posso pegar na sua mão e realmente te ajudar a sair disso e a conquistar a tão sonhada liberdade. Por isso eu criei o Metamorfose, que é o que há de mais completo na atualidade em se tratando de transformação feminina, que mostra exatamente o passo a passo que você precisa seguir para chegar aonde eu cheguei. Não existe uma fórmula mágica para um processo de transformação. Não tem como você chegar de A até B sem que o caminho seja percorrido. Uma lagarta leva 1 ano para virar uma borboleta. No caminho, ela sofre com predadores, precisa sobreviver e enfrentar seus medos, até que entra em um casulo e precisa morrer para que a borboleta possa nascer. E nós vamos, juntas, entender o que te trouxe até aqui, o que você aceitou como verdade durante toda a sua vida e que fez você criar essa realidade para si mesmo. Então, se hoje você se questiona, por que eu não consigo mudar nada? Por que eu sempre ouço o que falam ser melhor para mim, se no fundo eu queria estar em outro lugar, fazendo outra coisa? O que me impede? Será que eu consigo mudar? Ou se tem medos como de não conseguir mais alguém, de não ter condições financeiras para se manter, medo de ficar sozinha, insegurança se seus filhos vão ficar bem, ou medo de sair daquele emprego que tanto te faz mal? Saiba que esse evento é para você. Eu quero te convidar a firmar um compromisso comigo de estar aqui nos próximos episódios dessa série, em nosso 2º dia dessa jornada incrível rumo à sua transformação.
para que eu possa te mostrar que você e mais ninguém é responsável pela sua própria vida e pela sua própria transformação. Eu te espero no próximo episódio, pois só quando você percebe que não tem mais saída é que você começa a buscar a força de Deus que está dentro de você, como aconteceu comigo, e eu tenho certeza que também vai acontecer com você. É só você se permitir a dar o primeiro passo. Então, se você quer uma vida incrível, fique atento em seu grupo do WhatsApp e prepare-se para começar a sua metamorfose.